Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti. Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva, ó bondoso, as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, o início de uma série muito especial, de uma maravilhosa oportunidade de elevarmos o nosso pensamento, de mergulharmos profundamente em nossos próprios corações e de termos a companhia, comunhão com o Senhor. Hoje damos início à série O Evangelho, capítulo por capítulo. Há alguns anos atrás eu dei início a essa série, mas muita água passou por debaixo dessa ponte desde que eu gravei essa série originalmente, e eu achei que fazia todo sentido refazer esse trabalho, começar de novo, não é? Nesta série nós vamos ler os 4 evangelhos canônicos da tradição cristã, os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Cada vídeo lendo um capítulo até terminar o primeiro dos evangelhos, né? O evangelho de Marcos inteiro. Depois vamos começar o evangelho de Lucas inteiro, capítulo por capítulo. Depois o evangelho de Mateus inteiro, capítulo por capítulo. E depois o evangelho de João, capítulo por capítulo. Eu vou utilizar na leitura desta série a tradução do erudito português Frederico Lourenço, que fez uma tradução da Septuaginta, não é? A tradução grega da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. E vou fazer, evidentemente, o uso aqui dos 4 evangelhos. Como todos sabem, não é? Os evangelhos são mesmo publicados em grego originalmente, então não existe uma diferença tão absurda assim, né? Nada muito de grande significado. Não é? O mote especial dessa tradução do Frederico Lourenço da Septuaginta é o Antigo Testamento vindo do original grego, original da Septuaginta, né? Que é muito provavelmente a versão do Antigo Testamento que Jesus e os seus contemporâneos conheciam. Então, os evangelhos são normalmente, né, a versão em grego, mas essa tradução nova ela traz um frescor de novidade, e como o Frederico Lourenço é um grande especialista no idioma, apresenta, né, algumas particularidades, alguns acentos que são que eu achei, né, que seria interessante aqui para esta série. Como a maioria de vocês deve saber, eu hoje, né, me identifico como alguém iluminado pelos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, mas durante muito tempo eu fui identificado como um cristão, não é? Eu nasci, né, em um lar, numa família de cultura católica. Não era uma família assim exacerbadamente religiosa, mas, não é? Considerando os padrões de hoje, acho que nós seríamos pessoas bastante religiosas. E num ambiente todo ele predominantemente cristão de, né, 40 anos atrás, 47 anos atrás, 48 anos atrás, era muito mais significativo dizer isso, né? A sociedade era muito mais impregnada dos elementos do cristianismo, dos elementos confessionais, não é? E eu lembro que eu sempre tive uma sensibilidade grande para o tema da espiritualidade, da religiosidade.
E eu lembro que quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, como a sociedade era toda ela mais piedosa, era muito tradicional que nas épocas de Páscoa e Natal, sobretudo a Rede Globo de televisão, ela colocasse seriados e filmes, né, relacionados à vida do Cristo. Eu lembro que o seriado Jesus de Nazaré é um filme, né, um filme muito longo, de 5 horas de duração. Eles costumavam fragmentar o filme como se fosse uma minissérie. Tinha os filmes Reis dos Reis, Ben-Hur. E eu lembro que eu assistia esses filmes assim, com um maravilhamento muito grande, com uma devoção grande, com uma piedade muito grande, de ir às lágrimas, sempre. Sempre que assistia. As trilhas sonoras me tocavam muito, né? As representações dos atores me tocavam muito, mas sobretudo as palavras, a presença do Senhor, não é, registrado naquelas obras artísticas. Eu lembro que no filme Ben-Hur o Senhor Jesus é retratado sempre de costas. Ele não fala uma palavra, mas a sua presença era tão significativa. E eu ficava espantado como aquele amor que eu tinha pelo Senhor, por sua pessoa, por sua palavra, por sua presença, não contagiava todas as pessoas. Eu achava aquilo engraçado. Eu fui crescendo, eu fui me tornando adulto e tive minhas crises, né, espirituais e religiosas e pude entender por qual razão, né, aquele entusiasmo juvenil com o Cristo não estava presente em todas as pessoas, em todos os lugares. Porque essa é a marca do mundo, essa é a marca do tempo. No Bhagavad Gita, Sri Krishna diz que de tempos em tempos o próprio Senhor vem a esse mundo, né? Quando existe, né, uma obscuridade muito grande, ele mesmo toma uma forma para restaurar o Dharma, para fortalecer os santos, para combater os grandes obscuros. E se nós olharmos o Senhor Jesus como uma dessas descidas de Deus, nós vamos perceber, não é, que grande é a luz que ele produziu na sua vinda. E com o passar do tempo, como se uma grande lâmpada fosse coberta aos pouquinhos por edredons, e o seu calor e a sua luminosidade fossem sendo, né, suprimidas. E o que seriam esses edredons? Esse seria a cultura do mundo, né? A maneira como o mundo toma conta dessas revelações divinas. É claro que, ainda assim, pela força, pela potência dessa luminosidade, continuamos a poder perceber a graça, mas há essa redução geral, né? Aquele espanto, aquele né, deslumbramento que acontece quando o Avatar está no mundo, ele vai aos poucos sendo reduzido, e assim o Senhor, de tempos em tempos, vem para renovar, né? Essa é evidentemente uma perspectiva que não é a perspectiva dos cristãos. Como vocês sabem, eu sou um buscador espiritual, um aspirante espiritual, que me identifico neste momento da minha vida com os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Então é claro que a marca também desta série, o Evangelho capítulo por capítulo, será como um devoto de Sri Ramakrishna lê o Evangelho do Senhor Jesus. Não é? Cantar os nomes e as glórias do Senhor é uma das maneiras que o caminho de Bhakti Yoga entende como essenciais para desenvolvermos o sumo bônus da vida. E ler o Evangelho é contemplar os passatempos transcendentais do Senhor, seus ensinamentos e glórias. O que são passatempos transcendentais? O amigo pode perguntar. O Senhor é o soberano de tudo, então tudo que Ele faz é pelo seu deleite. Então a manifestação do Senhor Jesus nesse mundo é um passatempo transcendental do Senhor. Tudo aquilo que Ele fez apenas porque quis, como seu esporte divino. E essa é a maneira como vamos encarar aqui. Não é? Sri Ramakrishna Paramahansa conheceu os evangelhos,
através de um dos seus devotos, que era de tradição cristã. E Sri Ramakrishna viu certa vez uma imagem da Madonna com o Senhor, da Virgem com o menino. E aquele quadro tomou vida para ele. E impregnado pela audição dos ditos do Senhor no Evangelho, ele se tomou tão profundamente de amor que conseguiu perceber o Senhor, o Cristo, que caminhou em sua direção e entrou dentro dele. E Sri Ramakrishna dizia que o Senhor Jesus Cristo era a encarnação do amor. Até o fim da sua manifestação visível, ele mantinha um quadro do Senhor no seu quarto e incensava 2 vezes por dia. Há muitas conciliações entre o ensinamento do Senhor Jesus e o ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa, evidentemente. E algumas similaridades também na maneira como é transmitida a mensagem. Né? Nós vamos ler os evangelhos. É claro que existe uma diferença entre a descrição do evangelho e a descrição do Sri Sri Ramakrishna Kathanamrita. Aqueles que acompanham aqui às terças-feiras a leitura do Sri Sri Ramakrishna Kathanamrita podem perceber o quanto é mais informal, o quanto é mais próximo. O evangelho tem uma outra estrutura e ele muito provavelmente foi transmitido mais de segunda, terceira mão, não é? Mas ainda assim tem um poder muito grande. Nós vamos poder apreciar isso aqui, comentar, e eu tenho muita esperança que estas sessões dominicais possam ser uma plataforma importante, sobretudo para aqueles que identificam Jesus como seu ideal escolhido, para aumentar o amor, o fervor. Não é? Nós vamos começar então pelo Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, né, dos 4 evangelhos canônicos. Algumas notas aqui a respeito disso. Né? Não se sabe muito bem quem escreveu cada um dos evangelhos, ok? Cada um dos evangelhos são evangelhos anônimos. Embora se diga de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, esses evangelhos eles não são oficialmente caracterizados como autoria de alguém. A tradição conduz para essas nomenclaturas. E quem seria esse Marcos, né? Também existe muita dificuldade de se caracterizar isso de modo férreo e indiscutível. A tendência mais predominante é caracterizar que o Marcos, autor desse evangelho, a pessoa que concebeu esse evangelho, é um ajudante, um discípulo do apóstolo Pedro, de São Pedro. Muitas coisas indicam que seja por aí, não é? Existe um sotaque romano na descrição desse texto. O apóstolo Pedro foi martirizado em Roma. Esse texto é muito bem escrito em grego, ou seja, definitivamente não foi da autoria de Pedro, inclusive as cartas de Pedro, teve claramente um auxílio de alguém que era muito erudito no idioma grego. E acredita-se que aquele que ajudou Pedro com as cartas, que transcreveu as memórias de Pedro, as falas e atos de Pedro, foi o autor deste evangelho. É uma das teses mais bem defendidas. E esse elemento romano, de expressões, de considerações, o Frederico Lourenço aponta para um detalhe, em um dado momento nesse evangelho, o Senhor Jesus está falando sobre o problema do divórcio, que era o problema de descartar as mulheres quando os homens não queriam mais saber delas. E as palavras do Senhor Jesus nesse evangelho dizem: tanto o homem quanto a mulher são proibidos de pedir o divórcio. E esse é um problema, porque na tradição judaica a mulher não tinha direito de pedir o divórcio. Então, evidentemente que Jesus estava dentro da tradição judaica. Então, essa colocação de que a mulher também não poderia, muito provavelmente é uma influência do autor do evangelho, que estava pensando segundo o conceito jurídico romano, que dava direito às mulheres também de pedir divórcio. Então, um pequeno lapso, uma pequena falha. E outras coisas, palavras, expressões, que dão a entender que o autor é tocado pela cultura romana. Não é? Então isso faria ser mais próximo desse auxiliar de Pedro. Se o nome era Marcos ou não,
O autor Frederico Lourenço também levanta uma hipótese mais obscura, menos defendida, mas de alguma maneira defendida, de que existe um personagem neste Evangelho de Marcos. Nas partes finais do Evangelho, quando o Senhor Jesus é capturado pelos soldados do Sinédrio, ele está junto com seus discípulos. Naquele episódio, né, que o Pedro corta a orelha do soldado. Diz que o Senhor Jesus e os discípulos foram presos. E junto com eles estava um rapaz que estava nu, mas coberto por uma túnica, que seguia aquele grupo. E quando os policiais do Sinédrio tentaram pegar esse rapaz também, só pegaram a túnica e o rapaz nu saiu. Algumas pessoas entendem que essa citação enigmática desse tal personagem, que não fala nada e que não tem a menor importância na narrativa, seria uma indicação do autor do Evangelho, seria ele, esse rapaz. Mas é uma hipótese, não é, com dificuldade de ser sustentada, pelo menos inequivocamente. Então o Evangelho de Marcos tem essa característica. Ele começa já com a vida pública do Senhor. Ele não começa com a natividade do Senhor. Ele não começa com a anunciação de Maria. E algumas pessoas então vão entender isso, vão dizer assim, o Evangelho mais antigo não tem a natividade. Então isso significa que talvez a narrativa da natividade não seja real. E outras dúvidas desse tipo podem surgir quando começarmos a ler esse texto. Quem descreveu esses atos? Quem falou a respeito desta visão quando do batismo do Senhor? Quem falou a respeito disso ou daquilo? Sri Ramakrishna Paramahansa dizia, né, que a melhor maneira de se ler uma escritura é ir ao seu espírito e ler com o espírito devocional. Nos dias de Sri Ramakrishna, ele era visitado por muitos devotos, por muitos aspirantes espirituais, e muitos deles eram assim pessoas de um senso muito crítico, com uma mentalidade assim muito analítica e às vezes até um pouco provocadora, irreverente. Um desses era o jovem Naren, aquele que se tornou o famoso Swami Vivekananda. O jovem Naren tinha grandes problemas em aceitar as figuras dos Puranas, sobretudo as grandes narrativas do amor de Sri Krishna e as gopis e Radha. Naren então questionava jocosamente, brincando, sobre a existência histórica de Radha e tudo mais. E Sri Ramakrishna, que com toda certeza defendia a existência histórica de Radha e Krishna, ele foi enfático em dizer isso, dizia assim, tá certo, se vocês não têm capacidade de aceitar, de entender, de compreender, de crer, atenha-se pelo menos ao espírito do amor descrito. E tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito. Esse amor vocês podem reconhecer? Então, não adianta ler esses evangelhos e fazer deles assim uma leitura como do Valor Econômico, da Folha de São Paulo, né, do New York Times, tentando ser tão objetivo, tão... É claro que nós não vamos tirar o nosso cérebro, jogar fora e ler, não é isso. Mas o espírito da coisa precisa ser, eu vou contemplar aqui a presença do Senhor. Há uma passagem muito bonita do Sri Sri Ramakrishna Katanalita, que Thakur está a falar de uma passagem da vida de Sri Chaitanya Deva, uma das encarnações divinas. Sri Chaitanya estava peregrinando por uma cidade, acho que Kashi, e estava lá sendo lido o Bhagavad Gita em sânscrito. E Sri Chaitanya percebeu que tinha um devoto, uma pessoa muito humilde, mas que estava assim de mãos dadas, ouvindo, mãos postas, com lágrimas saindo dos olhos. E depois que a leitura acabou, Sri Chaitanya perguntou àquele devoto, você entendeu o que estava sendo lido? E o devoto disse, não senhor, eu não consegui entender uma palavra, mas eu sei que era a narrativa de Krishna e Arjuna, e quando eu ouvi aquelas palavras que eu não entendia, eu sabia que o Senhor estava lá naquela carruagem, ensinando a lei do amor para todos nós. E assim ele foi tocado. E é assim que devemos ler esses livros, não é? Então que essa sessão de leitura capítulo por capítulo do Evangelho possa ser uma plataforma para todos aqueles que querem seguir o caminho do amor e da devoção a Deus, não é? E essa é a minha esperança, que a presença maravilhosa e divina do Senhor Jesus possa estar presente nessa sessão
que cada um de vocês seja tocada pelo seu amor divino. Ok? Muito bem, meus amigos. Vamos começar então o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Ok? Uma sinopse desse capítulo. João Batista, o batismo de Jesus, tentação no deserto, início do ministério na Galileia, o chamamento dos primeiros discípulos, cura do possesso em Cafarnaum e outros milagres. Assim nós temos uma ideia do que vamos ver aqui descrito, não é? Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme ficou escrito em Isaías, o profeta. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, que preparará o teu caminho. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei direitas as suas veredas. Essa passagem citada aqui, como de Isaías, é na verdade uma combinação de passagens do Êxodo, de Malaquias e do próprio profeta Isaías. O terceiro verso é do profeta Isaías, né? Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Apareceu João batizando no deserto e anunciando um batismo de mudança para a libertação dos erros. João batizando no deserto é a indicação aqui desta palavra. Voz de quem chama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista é visto também como o precursor, aquele que prepara o caminho. E estava no deserto, não é? Então diz aqui que João batizando no deserto e anunciando um batismo de mudança para a libertação dos erros, um batismo de metanoia, um batismo de transformação da mente. Transformação da mente, metanoia, também pode ser caracterizado aqui como libertação dos erros. O que é uma transformação da mente, uma metanoia? Uma transfiguração da mentalidade, é uma superação do equívoco, não é? O Senhor Jesus vai lá dizer, né, naquela reunião que ele teve com Nicodemos, né? É preciso nascer do alto, é preciso transformar a mente. Então, João batizando no deserto, né? Estava anunciando esse batismo de mudança, de libertação dos erros. E saiu ao seu encontro toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, reconhecendo seus erros. João estava vestido de pelos de camelo e com uma faixa de couro em volta de sua cintura, alimentando-se de gafanhotos e de mel selvagem. O sinal aqui é que movimentos, massas das grandes regiões metropolitanas das cidades dos judeus iam até o deserto ouvir o chamado daquele asceta. As características da roupa de João aqui fala que ele está vestindo, né, peles de animais, ele está comendo coisas primitivas, gafanhotos, no deserto, porque ele é um asceta. E ele tem autoridade sobre as pessoas. João era filho de um sacerdote do templo. Ele era visto como autoridade e respeitado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos príncipes e sacerdotes, respeitado e temido, em virtude do seu peso, da moral que ele tinha com o povo. Ele não era um essênio, portanto, ok? Porque se ele fosse um essênio, ninguém daria voz a João Batista. Ele era de uma família de sacerdotes. Ele muito provavelmente cumpria o voto de Nazireu, que é um voto que os pais poderiam fazer, né? Uma promessa a Deus de que o filho seria alguém dedicado a uma vida muito austera. Nós sabemos, né, que os pais de João Batista tiveram João já em idade muito avançada, então ele foi uma grande graça. E a caracterização também de que o voto de Nazireu poderia ser tomado por alguém temporariamente durante uma fase da vida, né? Consta que o apóstolo Paulo teria também o voto de Nazireu. Então, essa característica, né, de João como uma personalidade muito respeitada pelo status quo também. Embora ele não fosse alguém da estrutura do templo, ele era reconhecido como uma voz religiosa. Então, ele não era um essênio. Os essênios eram um grupo à parte da estrutura do templo de Jerusalém. João Batista, não. Então, essas pessoas iam até João, que anunciava dizendo: depois de mim vem o mais forte do que eu, de quem não sou digno nem de me inclinar
para desatar a correia das suas sandálias. Então, João estava dizendo, estou realmente preparando um caminho, né? Então, esta característica de João como precursor, ela é caracterizada objetivamente por essas palavras. Não é? Vamos ler de novo com atenção. Ele anunciava isso. Veja, o momento, né? O momento propício era a reunião das pessoas para o batismo de arrependimento. Aquele batismo para a transformação de suas mentalidades. Mas nesse momento, não era apenas isso. É que ele anunciava que viria outro. Não é? Da qual ele não era digno de se inclinar para desatar a correia das sandálias. Tal era a superioridade desse que vinha. Eu batizei-vos com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Então veja, o ato de João era físico, moral, ético, relacionado à transformação da mente e uma compreensão mais aqui e agora da transformação que aqueles judeus precisavam ter para serem autenticamente espirituais. Mas, e por isso então, a plataforma do símbolo dessa transformação seria um banho, como as lágrimas do arrependimento descrita pelos profetas anteriores. João está mostrando então a forma simbólica. Vocês vão se banhar para se limpar. Vocês se arrependem e marcam esse ato com o banho. Mas haverá aqueles que realizará em vocês um batismo espiritual. Será além desse. Então diz João, eu batizei-vos com água, mas ele vos batizará num Espírito Santo. Ou seja, eu no Rio Jordão, vocês em uma outra piscina, em um outro rio do Espírito Santo. Como podemos conceber isso? Não é? E acontecendo naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, emergindo da água, viu serem rasgados os céus, e o Espírito descer sobre ele, como uma pomba. E uma voz veio dos céus, tu és o meu filho amado, e em ti me agradei. Veja, subitamente, após essa declaração de João sobre aquele que ele anuncia e o que ele vai fazer, entra a inscrição. E acontecendo naqueles dias veio Jesus de Nazaré, apresentado aqui, sem nenhum outro antecedente, sem nenhuma outra antecipação. Estávamos falando a respeito desse evento. Existe uma seta no deserto conclamando as pessoas para uma mudança de mentalidade, e ele diz que ele está preparando o caminho para um outro maior que ele, que vem com o poder de transformar as pessoas pelo Espírito Santo. E então se diz que Jesus veio e foi batizado no Jordão. E aí diz, logo emergindo da água, viu serem rasgados os céus e o Espírito descer sobre ele. Quem viu? Jesus. E aí o ponto é, como essa narrativa chega aqui? Aqui temos a entender que o próprio Senhor Jesus revela isso. Se o autor desse evangelho é um auxiliar de Pedro, e de certa maneira esse evangelho é uma transmissão de Pedro para esse escriba, o que nós podemos dizer é que esse aqui é o registro da experiência do próprio Senhor Jesus. Aqui, novamente, como eu disse para vocês, né? É diferente do Katanrita de Sri Ramakrishna, que nós temos uma evidente comunicação e as pessoas são todas elas listadas e você está percebendo como os diálogos se dão. Aqui nós estamos sendo levados a entender. Mas o profundo da coisa é, vamos entender que uma corrente da graça de Deus nos fez chegar a essa literatura. Não vamos nos prender tanto a isso. Mas inevitavelmente pensamos, não é? Então o Senhor Jesus vê o céu rasgar. E o Espírito descer sobre ele como uma pomba, e uma voz veio dos céus e disse, tu és o meu filho amado, e em ti eu me agradei. Ou seja, isso é uma comunicação de Deus para com o Senhor.
Então aquele momento é muito importante para o Senhor Jesus, porque as pessoas podem pensar, ninguém viu isso, ninguém viu a pomba, ninguém viu a voz, ninguém viu o clarão. Não. Aqui o ponto é que é uma comunicação entre o pai e o filho dizendo, sim, filho, é a hora. É agora, você, meu filho. E o Senhor Jesus dá início à sua missão. Aqui, como em Sri Ramakrishna Paramahansa, não estamos falando de um Deus abstrato, um Deus universo, um Deus coisa, um Deus boas coisas, um Deus bom sentimento, um Deus fazer o bem aos outros. Não é o pai que se comunica com o filho. Porque essa é a revelação do Evangelho, ok? Existe um Deus Pai. Assim como a revelação de Sri Ramakrishna de que Deus é amoroso, mãe, Sri Ramakrishna diz, tudo o que eu digo, eu não digo por mim mesmo, é tudo que minha mãe me conta. Aqui também o Senhor Jesus vai dizer o mesmo. Tudo que eu falo foi repassado pelo meu Pai. E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E ficou no deserto 40 dias, a ser tentado por Satanás. E estava entre as feras, e eram os anjos que o serviam. Muitas informações. Jesus então chega àquele chamado do asceta. Aqui não temos, nesse evangelho, aquela conversa entre João, que João diz, mas você, sem nenhum pecado, é você que deveria me batizar, como eu te batizarei? E Jesus diz, não, mas vamos cumprir aqui o que está escrito. Não existe esse diálogo, é tudo mais sintético, é tudo mais reduzido. E temos que Jesus, então, após ter aquela epifania, inclusive, né, a festa do batismo do Senhor é chamado também de epifania por causa disso. Então Jesus segue para o deserto. Por quê? Porque ele vai realizar uma tarefa ascética antes do início da sua vida pública. Paralelos com Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda dizia, meu mestre passou mais da metade de sua vida em práticas ascéticas e o restante para ensinar a humanidade. Thakur dizia, a nossa mente é como um leite, a mundanidade é como água. Para que a nossa mente não seja confundida com a água da mundanidade e venha se diluir, devemos transformar a nossa mente, que é um leite, em uma coalhada. Depois deixarmos guardada, para que então, batendo, essa coalhada se transforme em manteiga. Uma vez que é manteiga, ela pode entrar em contato com a água da mundanidade, que ela vai flutuar por cima. Essa é a imagem de Thakur falando a respeito da necessária preparação de cada um de nós para lidar com as experiências do mundo. Então o Senhor Jesus aqui foi preparar a sua manteiga. Ou ele foi dar a nós o testemunho de como devemos fazer. Então se diz aqui que ele foi para o deserto, né? O deserto é esse lugar, o lugar da solidão. Sri Ramakrishna dizia, é necessário de tempos em tempos você ficar em solidão. Seja uma floresta, seja uma montanha, seja uma caverna, seja um quarto. Um lugar em que você esteja sozinho. Para o quê? Para lutar. O Senhor Jesus vai dizer no futuro, não é? Nesse evangelho vamos ler. Fecha seu quarto e fala com Deus que está no culto. E Ele vai te ouvir. Então aqui o Senhor foi para o deserto para testar a sua natureza. E foi tentado por Satanás. Aqui, da mesma forma, né? Falávamos do Senhor, o Pai que falou com o Filho como pessoas. Aqui vamos falar então de Satanás como uma pessoa. A pluralidade de seres que existem no reino da existência faz com que existam esses tentadores. Na cultura na qual o Senhor Jesus estava envolvido, existiam os espíritos do deserto, os espíritos dos lagos, os espíritos das florestas, os espíritos de muitos graus. E eles interagiam com a humanidade. Interagiam e interagem. Então aquele assombroso ser foi até o deserto e os seres não vistos pelos olhos de carne foram até ele para testá-lo. E ele tinha apenas as criaturas do deserto, mas os anjos o sustentaram, não é? O serviam. Depois de João Batista ter sido traído, Jesus foi para a Galileia,
proclamar a boa nova de Deus, dizendo: completou-se o tempo e ficou próximo o reino de Deus. Mudai de mentalidade e acreditai na boa nova. Veja que interessante. Jesus então vai para o seu tempo de preparação ascética, para trabalhar o leite virar coalhada para se tornar em manteiga. E ele então volta e assume então a sua posição de objetivamente pregador para o mundo após a morte de João Batista. Muitas pessoas então entendem que João Batista aqui funciona como uma espécie de guru do Senhor, aquele que deu iniciação a ele. É um pouco forçado, talvez, considerado assim, mas é impossível negar que há um processo iniciático aqui, não é? Jesus vai até o chamado de João Batista para o batismo do arrependimento e transformação de mentalidade, e quando vai à vida pública só o faz após a passagem de João. E que diz o Senhor Jesus? Chegou a hora, então, de darmos cabo àquela transformação de mentalidade para trazer a boa nova. Então, vemos que há um processo aqui de linhagem espiritual. Na tradição védica, Rama e Krishna, reconhecidos nessa tradição como manifestações de Deus, tiveram seus gurus. Sri Chaitanya teve seu guru. Alguns. Sri Krishna teve incontáveis gurus. Esse processo, né, de ter mestres a tornar visível essa transmissão. E isso é muito interessante para compreendermos aqui a importância que existe entre as personalidades espirituais. Muitas vezes falamos das tradições religiosas, né? Da dificuldade que às vezes temos de ver na religião o sal maravilhoso da vida espiritual. Por quê? Porque uma religião verdadeira precisa de santos. Precisa de forças vivas, não de dogmas, não de ideias, não de conceitos, não de estruturas, não de organização. Elas precisam de manifestações vivas da graça. Não é? É assim que se dá. Ah, eu preciso de um guru, eu preciso de uma iniciação. Quem é o guru? É o Senhor. Há alguém que manifesta as qualidades do Senhor, então esse é guru. Não é? Alguém com um crachá dizendo: eu sou guru, eu sou padre, eu sou monge, eu sou bispo. Não. Muito bem. E passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que lançava as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde atrás de mim e farei com que vos torneis pescadores de seres humanos. Eles de imediato, largando as redes, seguiram-no. Que o Senhor começa a trazer os seus discípulos, aqueles membros do seu círculo interno, como diria Sri Ramakrishna. Na história de Sri Ramakrishna conta que em um dado momento ele ia até o telhado e dizia: mãe, mãe, onde estão esses que serão os meus próximos, com quem eu falarei de Deus? Onde estão essas almas puras que você vai me mandar? Ele falava isso com lágrimas. Depois de um tempo começaram a aparecer aquele pessoal maravilhoso que ele reconheceu logo. Ele abraçava eles, abraçou Narendra e disse: ah, você veio. Imagine a reação daquelas pessoas dizendo: o que esse doido está dizendo? Como assim ele me reconhece? Ele sabia quem eles eram, né? E estava esperando por eles. E o Senhor Jesus foi caminhando e olhou para aqueles dois do seu círculo interno e disse: venham, larguem essas redes de pescar peixes. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o que é maravilhoso, eles largaram as suas redes e foram com ele. Quantos de nós seríamos capazes de largar o nosso cafezinho? Não é nem o trabalho que nos dá o sustento, não é nem tudo aquilo que somos, que eles eram pescadores, constitucionalmente. E eles viram um desconhecido passar que os chamou, mas eles foram tocados por essa lembrança de sua constitucional condição de servos, almas servas do Senhor, e foram atrás do Mestre. Não é? Isso é tão bonito, isso é tão profundo, não é? Nós vamos ver
os discípulos em falhas, os discípulos em medos, os discípulos em titubeações, mas eles são almas muito poderosas. Assim como os discípulos de Thakur dizia, né, eles têm apenas um cala de conhecimento. Muitas vezes, né, os instruía, né, consertava, mas eles eram puros, eles eram livres de kama e kanchana, livres de luxúria e ganância. E aqui o Senhor Jesus está capturando esses. Não é? Está trazendo esses para a sua missão, para a sua peça. Não é? Quando Deus vem a esse mundo, ele vem com o seu pessoal, diz Sri Ramakrishna, né? É como o rei que traz toda a sua, né, o seu grupo. E eles participam de uma peça em personagens diferentes. O Senhor sabe de tudo. E eles esqueceram para o deleite do Senhor, para o jogo do Senhor. Né? Nós também estamos nessa peça, irmãos. Né? Caminhando um pouco adiante, viu Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando no barco seu pai Zebedeu com os assalariados, partiram atrás deles. A mesma coisa, né? Foram todos eles chamados pelo Senhor, lembrando, né? Constitucionalmente indo atrás do mestre. Entraram em Cafarnaum, e logo chegando o sábado e entrando na sinagoga, começou a ensinar. E espantaram-se com o seu ensinamento, pois ensinavam-os como tendo autoridade, e não como os escribas. Veja, ele entra na sinagoga no sábado, o dia santo, o dia mais espiritual para os judeus. Ele começa a ensinar, ele era um desconhecido, mas o seu ensino é tão poderoso que as pessoas estão tocadas por ele e dizem, e tem autoridade real. Não é como os escribas que têm uma autoridade formal. E aqui está o cerne da questão do por qual razão, com o tempo, vamos perdendo o amor. Porque a formalidade vai encobrindo a graça poderosa. E é por isso que de tempos em tempos o Senhor vem. Para colorir, para acender de novo aquilo que estava apagado pela formalidade. Pela produção em massa, pela constituição educacional de um sistema massivo de transmissão de boas coisas. Não é? Então, isso ficou muito claro para eles, né? E logo na sinagoga deles se encontrava um homem com um espírito imundo que berrou, dizendo, o que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, ó Santo de Deus. E Jesus repreendeu-o, dizendo, cala-te e saia desse homem. Então o espírito impuro, depois de o sacudir com força, saiu dele, dando um grande grito. E todos ficaram admirados a ponto de perguntarem uns aos outros, dizendo, o que é isso? Eis um novo ensinamento, e com tal autoridade, que dá ordens até aos espíritos malignos, e eles lhe obedecem. E sua fama logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Então aqui o ponto, né? Ele foi até a sinagoga, ele pregou com tal força, com tal poder, que as pessoas olharam e disseram, estou ouvindo algo verdadeiramente vivo. Não é apenas mais essa formalidade. É como se a letra sagrada das escrituras se tornasse em algo presente. E então, no meio desse espanto maravilhoso, aparece um homem possuído por um espírito imundo, por um espírito maligno. E aqui nós vamos dizer, o que pode ser isso? Será que era um perturbado? Será que era um esquizofrênico? Ou será que era alguém que, devido a várias fraquezas, foi controlado por uma outra inteligência? Né? Você sabe que nesse ambiente que estamos temos ácaros, temos pequenas criaturas que não vemos. Elas existem. Não é porque precisamos de certos aparelhos para ver. Não é porque até algum tempo atrás não sabíamos que eles existiam, que eles nunca, em algum momento, tenham deixado de existir. Assim também são essas inteligências. Que apossam-se de sentimentos humanos. Que se alimentam de mágoas, que se alimentam de tristezas, que se alimentam de imagens, que se alimentam de ambientações.
e que então estavam se alimentando de muitos daqueles obscurecidos de vida espiritual, viram chegando aquele que poderia renovar a vida espiritual de todos, e assombrados foram até ele e diz: ei, você pode estar aqui? Você é o Senhor do universo? Por que o Senhor está no seu universo? Não pode. E o Senhor então disse para ele apenas uma ordem, porque todos esses seres estão sob a ordenança do Senhor. Todos. Não existe um reino oposto ao Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Então, em sua peça, não querendo ser descoberto, em sua lila, em seu entretenimento sagrado, em seu passatempo transcendental, ele diz para aquele espírito obscurecido: sai, cala-te e saia. E o espírito sai, evidentemente, como ele vai controlar o Senhor? Não é? E as pessoas ficaram espantadas e, claro, correu por toda aquela região metropolitana o espanto daquele desconhecido, que falava a respeito das escrituras como se elas fossem forças vivas e que tinha o poder de tirar de circulação os espíritos malignos. Porque eles conheciam esse fenômeno, ok? Essas interações. E logo saindo ele da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama com febre, e logo lhe falaram dela. E aproximando-se, levantou-a, tomando pela mão. A febre deixou-a, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos. E a cidade inteira estava reunida junto à porta, e curou muitos enfermos, com toda a variedade de doenças, e expulsou muitos demônios, mas não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Claro, porque senão eles revelariam. Revelariam a presença do rei. E o Senhor não queria. O Senhor não veio para curar doenças. O Senhor não veio para curar a febre da sogra de Pedro. O Senhor veio para anunciar o Pai Celeste, através dele mesmo. Mas aquelas pessoas eram muito limitadas. Aquelas pessoas eram muito grosseiras. Aquelas pessoas eram muito pouco sensíveis. E as palavras do Senhor que dão vida às Escrituras não seriam suficientes para atrair as pessoas. É preciso que elas pudessem perceber algo mais concreto dentro das suas vidas ordinárias. E é por isso então que esses fatos, esses feitos, essas manifestações, além da misericórdia do Senhor pelo sofrimento das vivas, se dava. Para que fosse uma plataforma, uma base, para que pudessem te ouvir. Não é? Sri Ramakrishna dizia isso, que Chaitanya Deva chamava as pessoas e falava: venham, vocês vão ter peixe, venham, vocês vão ter dança, venham, você. E quando chegavam lá, o que eles eram agraciados era com a graça do amor por Deus, era com a graça do cantar os santos nomes do Senhor. Então, muitas vezes você precisa atrair as pessoas, né? Mas isso trazia também problemas depois, com o tempo, porque as pessoas ficavam presas apenas a isso, né? E de madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu para um lugar ermo, e ali se pôs em oração. Veja, o Senhor se levantou de madrugada e foi para um lugar vazio, um lugar desconhecido, para ficar em oração. Veja o quanto central é isso, né? Aqueles que querem transformar o Senhor Jesus num sindicalista, querem transformar o Senhor Jesus em um trabalhador social. Não, não foi isso. Não é isso. A sua tarefa fundamental, primordial, essencial é mostrar o Pai, falar do amor a Deus. Então ele tinha que escapar para poder orar, não é? E seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E tendo-os encontrado, disse-lhe: todos te procuram. Mas ele diz-lhe: vamos para outra parte das aldeias vizinhas, para que também lá eu vá pregar, pois foi para isso que eu vim. E aqui está esclarecido, né? O Senhor Jesus foi para um lugar ermo para orar. Pedro e os outros foram junto, foram atrás dele e falaram: Senhor, tem mais gente querendo vê-lo. Tem uma multidão de outras pessoas. E o Senhor disse: mas então é hora de irmos para outras aldeias, porque eu preciso pregar para outras aldeias. Porque foi para isso que eu vim. Foi para isso que ele veio. Não foi para curar as doenças. Porque as pessoas todas morrem. Esses corpos foram feitos para morrer. Não é?
Não foi para resolver as interações entre as várias inteligências existentes na existência. Não. Foi para falar do Pai. E foi pregando nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsando os demônios. E um leproso veio encontrar com ele, caindo de joelhos e suplicando: se quiseres, podes curar-me. E estendendo a mão, encolerizado, Jesus tocou-o e diz-lhe: quero, fique curado. E logo o deixou a lepra e ficou curado. Jesus, falando-lhe em tom irritado, o despediu. Vê que não digas a ninguém, mas vai embora e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua cura aquilo que preceituou Moisés, como testemunho para eles. Ele, porém, assim que se retirou, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o ocorrido, a ponto de Jesus não poder entrar abertamente numa cidade. Ficava fora em lugares despovoados e vinham encontrar com ele de todas as partes. Muito interessante essa passagem. O Senhor então está caminhando, pregava pelas sinagogas e lá sempre existia esses espíritos que tomavam os homens para reclamar com o Supremo, dizendo: você veio acabar com nossa alimentação, Senhor? Mas por qual razão o Senhor entra no seu parquinho? Não estávamos aqui liberados para viver também nós, se alimentando das energias deles, do ódio deles, da burrice deles, da tristeza deles, da maldade deles, da sensualidade deles? Ô Senhor, essa é a regra que o seu jogo criou. O Senhor vem com a sua luz fulgurante derreter a nossa presença. Esse é o diálogo. Então, após sair de várias sinagogas, esse homem então se lança aos pés do Senhor e tem a lepra, a doença daquele tempo, hoje chamado de hanseníase, que tem essa característica terrível de deteriorar o corpo, né? Então as pessoas estão apegadas aos seus corpos, e por causa das várias questões sanitárias, existem regiões do mundo onde a lepra ainda é muito assim, massiva e terrível, nas partes do mundo onde há mais desenvolvimento, né? Urbano, médico, né? Higiênico, essa doença ela vai sendo bastante reduzida. Mas naquele tempo, né, muito marcante isso, e era um estigma muito grande, ninguém queria ficar próximo do leproso. Então aquele pária lançou-se aos pés do Senhor e disse: se você quiser, eu posso ser curado. E o Senhor Jesus, encolerizado, vai e diz: quero, está curado. Mas diz, irritado: você vai até o sacerdote, você não vai contar para ninguém que isso aconteceu. Você vai ao sacerdote e vai dizer, e vai pagar a ele a quantia que eram pagas pelos serviços de graça, como testemunho da sua graça que Deus lhe deu. Mas o que o homem fez? O absoluto contrário. Ele foi contar para todos, foi falar coisas inclusive que não tinham acontecido, foi criar um escarcéu e fez com que o Senhor Jesus não pudesse entrar mais nas outras cidades, porque todos estavam esperando que ele curasse até mesmo o passarinho na gaiola. Então é por isso que o Senhor Jesus ficou encolerizado, porque ele leu a mente daquele homem e sabia: esse book roto vai fazer isso. Mas o Senhor é misericordioso e sabe que essa também era o plano, né? Era o jogo. Essas vicissitudes iriam acontecer na sua jornada. Meus amigos queridos, essa foi a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Eu não sei se vocês ficaram felizes, mas eu fiquei muito feliz em poder ler esse texto maravilhoso e poder sentir, estar dentro dessa cena maravilhosa. Poder imaginar o Senhor bendito caminhando por aquelas ruelas, entrando naquelas sinagogas, falando com aquelas pessoas, sendo soberano perante todas as criaturas e nos reavivando um senso de conexão com esta maravilhosa encarnação divina. E eu espero que vocês tenham gostado e que acompanhem esta série a cada domingo. E que isso seja motivo para que o entusiasmo profundo pela vida espiritual cresça em nossos corações. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.